Quando se trata de policiais corruptos, algumas pessoas decidem buscar justiça rápida, resolvendo as questões por conta própria. Esses 7 policiais, presumidos protetores de vidas e propriedades, escolheram estar do lado ruim da história. O fim deles foi rápido e violento. Eles foram assassinados instantaneamente, enfrentando a dura realidade da criminalidade. Como esses veteranos da aplicação da lei caíram tão longe da graça? O que leva alguém a buscar uma retribuição sangrenta em vez de deixar o sistema de justiça seguir seu curso? As respostas podem estar enterradas no passado, esperando para serem descobertas em meio às ruínas de carreiras destruídas e vidas quebradas. Número 1. Theodore Dyer. Na tranquila cidade de Grand Haven, Theodore Dyer se misturava perfeitamente à comunidade, apresentando-se como um vizinho bem ajustado e confiável. Poucos suspeitavam aqueles ao seu redor das ações hediondas que se escondiam sob a superfície. Uma das vítimas de Dyer, uma mulher chamada Mary, mais tarde expressou sua surpresa, dizendo que nunca teve razão para se preocupar com ele. Em abril de 2012, Mary e sua filha de 9 anos se mudaram para um apartamento ao lado da unidade de Dyer. A princípio, eles pensavam apenas que tinham um vizinho normal e amigável. Dyer e sua namorada não tinham filhos, e ele parecia desenvolver uma afeição pela filha de Mary. No entanto, a percepção de Mary sobre Dyer logo se desfez. Em junho de 2013, a filha de Mary estava no apartamento de Dyer tarde da noite. Sentindo que era hora de sua filha voltar para casa, Mary teve um pressentimento inquietante e decidiu não bater antes de entrar. Espiando no quarto de Dyer, Mary testemunhou o impensável. Dyer estava abusando de sua jovem filha. Imediatamente ela correu, pegou sua filha e fugiu de volta para seu próprio apartamento. Perturbada, Mary confrontou sua filha, que confirmou a terrível verdade. Mary prontamente denunciou o incidente às autoridades. Dyer foi eventualmente condenado por assédio criminal de 1º grau, e a investigação revelou que ele havia abusado da filha de Mary em pelo menos 3 ocasiões sem o conhecimento da mãe. Os crimes de Dyer acabaram levando à sua morte. Enquanto cumpria sua sentença de prisão, ele foi colocado em uma cela com outro detento, Steven Sanderson. Sanderson, que também cumpria uma sentença de prisão perpétua, soube dos atos horríveis de Dyer contra crianças. Em um acesso de justiça vigilante, Sanderson confrontou Dyer e acabou estrangulando-o até a morte. Para Mary, a notícia da morte de Dyer evocou uma mistura de emoções. Ela expressou alívio por sua filha não precisar temer novos ataques, mas também reconheceu que nunca desejou a morte de Dyer. Enquanto alguns podem ver Sanderson como um herói, ele deixou claro que não se via dessa forma. Ele enfatizou que não era ele quem deveria julgar Dyer, mas sim acreditava que Deus era o verdadeiro juiz. Sanderson foi posteriormente condenado à prisão perpétua, embora seu advogado argumentasse que a sentença adicional tinha pouco significado prático, dado sua sentença de vida existente. Número 2. Paul Hazo. Uma tragédia atingiu o Departamento de Polícia de Los Angeles quando um ex-oficial, outrora celebrado por sua bravura, encontrou um destino sombrio enquanto estava sob custódia. Paul Hazo, um ex-policial de 46 anos do Departamento de Polícia de Los Angeles, havia sido acusado de abuso e assédio horrível contra 4 meninos, incluindo seus próprios parentes. Mas antes que pudesse enfrentar a justiça, Hazo morreu em circunstâncias misteriosas enquanto recebia tratamento médico. A história começou a se desenrolar em 10 de maio de 2023, quando Hazo foi preso por detetives do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. Ele havia sido acusado de cometer atos libidinosos contra crianças entre as idades de 9 e 13 anos ao longo de mais de uma década, de 2006 a 2017. Os promotores alegaram que 2 das vítimas eram membros da família de Hazo, enquanto os outros 2 eram filhos de uma mulher com quem ele havia namorado. Hazo trabalhava como coordenador de treinamento na divisão de Hollywood antes de sua saída repentina da força em março de 2023. Apenas 7 anos antes, ele havia sido saudado como um herói, premiado com a prestigiosa Medalha de Valor do departamento por salvar um homem de um carro em chamas enquanto estava de folga. Mas a queda do ex-oficial da graça foi rápida e chocante. Ele foi rapidamente acusado de 8 acusações de atos libidinosos contra uma criança e mantido sob uma fiança impressionante de $2 milhões. Após sua prisão,
Raso deveria comparecer ao tribunal várias vezes para sua acusação, mas as audiências foram repetidamente adiadas por motivos não divulgados. Tragicamente, Raso nunca chegou a entrar no tribunal. Na noite de 20 de maio de 2023, o departamento do xerife do condado de Los Angeles relatou que o ex-oficial havia morrido enquanto estava sob custódia, recebendo tratamento para uma condição médica pré-existente. Um porta-voz do departamento afirmou que Raso faleceu enquanto recebia cuidados médicos e que uma autópsia seria realizada para determinar a causa da morte. O Departamento de Polícia de Los Angeles, profundamente perturbado pelas alegações, já havia lançado uma investigação interna sobre o comportamento passado de Raso, prometendo revisar seu histórico de trabalho para qualquer conduta semelhante. Número 3. Gerard John Schaefer. O nome Gerard John Schaefer causa medo nos corações daqueles familiarizados com o lado sombrio do crime verdadeiro. Conhecido por uma variedade de apelidos assustadores como o açougueiro de Blind Creek, o carrasco e, mais apropriadamente, o policial assassino, Schaefer era um monstro que se mascarava como um protetor da lei. Nascido em 1946, os anos formativos de Schaefer foram marcados por disfunções e tumultos, constantes mudanças, o alcoolismo de seu pai e o tratamento severo de sua família, todos contribuindo para uma infância profundamente problemática. Mesmo como adolescente, Schaefer nutria fantasias perturbadoras de ferir mulheres que considerava desprezíveis, uma mentalidade monstruosa que só se tornaria mais distorcida com o tempo. Em 1971, apenas 7 meses antes de vestir o uniforme de policial, Schaefer teve uma breve passagem pelo departamento de polícia de Wilton Manors, o que provaria ser apenas um aquecimento para os horrores que viriam. Em 23 de junho de 1972, ele conseguiu um cargo de vice-xerife no departamento do xerife do condado de Martin, uma posição que lhe concederia acesso irrestrito para atacar mulheres vulneráveis. O modus operandi de Schaefer era assustadoramente calculado. Em 21 de julho de 1972, ele encontrou 2 adolescentes pedindo carona, Pamela Narkeski e Bárbara Bramucci, e se ofereceu para levá-las ao destino. Uma vez em seu veículo, ele desviou da rota planejada, dando uma lição às garotas sobre os perigos de pegar carona antes de algemá-las e amordaçá-las. Schaefer então levou as garotas para uma floresta remota, onde prendeu uma das vítimas a uma árvore de cipreste, amarrando um laço em volta do pescoço dela de uma forma que a forçava a ficar em raízes expostas para aliviar a pressão. Ele repetiu esse ritual macabro com a outra garota antes de receber uma mensagem urgente pelo rádio, forçando-o a sair e prometendo retornar. Quando Schaefer voltou, as garotas haviam conseguido se libertar. Ele rapidamente relatou o incidente, alegando que tinha apenas a intenção de ensiná-las uma lição, mas as autoridades logo descobriram uma verdade mais sombria. Schaefer era responsável pelos assassinatos de até 26 mulheres. Suas vítimas amarradas e estranguladas em um estilo característico. O reinado de terror de Schaefer foi finalmente interrompido, mas mesmo atrás das grades, sua história continuou a se desenrolar. Ele se ofereceu para ser enviado a um hospital psiquiátrico e até ajudou a resolver outros crimes, incluindo a condenação de um anel internacional de exploração infantil. Em uma reviravolta trágica, sua própria vida terminou em uma disputa por água quente. Seu corpo foi esfaqueado mais de 40 vezes por um companheiro de cela. A história do policial assassino chegou ao seu sombrio desfecho, mas seu legado de terror perduraria. Número 4. Cabo Bruno. Nos anais da conturbada história do Brasil, o caso de Florisvaldo de Oliveira, conhecido infamemente como Cabo Bruno, permanece como um lembrete marcante da tênue linha entre justiça e vingança. Nascido na humilde cidade de Uchoa, São Paulo, a infância de Florisvaldo de Oliveira foi marcada por um apelido brincalhão que acabaria por definir seu trágico legado. Quando jovem, Oliveira se juntou às fileiras da Polícia Militar de São Paulo, uma carreira que logo tomaria um rumo sombrio. Movido por um senso de justiça distorcido, ele adotou a postura de um vigilante, patrulhando as periferias da cidade e aplicando sua própria forma de retribuição sobre aqueles que ele percebia como criminosos. O apelido Cabo Bruno, uma referência a um alcoólatra local, tornou-se um emblema torcido de honra, um testemunho de suas ações impiedosas. Os corpos começaram a se acumular, vítimas da implacável fúria de Cabo Bruno.
Supostamente, ele tinha como alvo traidores locais e aqueles que considerava indesejáveis. Sua onda de assassinatos espalhou pânico pela região, deixando um rastro de sofrimento e perguntas sem resposta. No entanto, em uma reviravolta do destino, um homem, José Aparício Benedito, conseguiu sobreviver ao ataque de Cabo Bruno, fingindo estar morto e escapando da cena. À medida que o caso ganhava atenção nacional, a mídia desempenhou um papel fundamental em trazer os crimes de Cabo Bruno à luz. O jornalista Caco Barcelos, através de sua cobertura no Jornal Nacional, ajudou a expor a extensão das ações do vigilante, iluminando um padrão perturbador de violência que dominava a cidade. Em 1983, o reinado de terror de Cabo Bruno finalmente chegou ao fim quando ele foi preso sob uma ordem judicial, enfrentando acusações de envolvimento em mais de 20 assassinatos. Inicialmente, ele confessou apenas um desses crimes, mas anos depois, ele admitiu seu envolvimento em aproximadamente 20 outros. No entanto, a verdadeira extensão de seus crimes permaneceu envolta em mistério, pois alguns acreditavam que outros assassinatos foram falsamente atribuídos a ele. A investigação revelou uma realidade assustadora. Cabo Bruno não agia sozinho. Uma rede de pelo menos 12 policiais, incluindo 2 oficiais de alto escalão, foi encontrada como cúmplice nessas execuções, muitas vezes visando vítimas apenas com base em sua aparência. As evidências eram condenatórias, e Cabo Bruno foi eventualmente condenado a 1.133 anos de prisão. Apesar de suas tentativas de fuga em 3 ocasiões distintas, enquanto estava encarcerado, Cabo Bruno passou por uma transformação notável. Ele afirmou ter se convertido ao cristianismo evangélico e expressou o desejo de ser chamado por um nome diferente de Bruno. Em 2008, ele se casou com uma dona de casa que trabalhava como voluntária na capela ecumênica da prisão, onde ele servia como pastor, ganhando um grupo de seguidores que incluía o infame assassino Lindenberg Alves. Depois de cumprir parte de sua sentença, Cabo Bruno solicitou uma conversão para um regime semiaberto que foi concedida em 2012. Apesar de seu comportamento exemplar e das recomendações dos oficiais da prisão, a decisão de libertá-lo permaneceu controversa, já que suas tentativas de fuga negaram-lhe o benefício de saídas temporárias. Tragicamente, a nova liberdade de Cabo Bruno foi curta. Pouco mais de um mês após sua libertação, ele foi fatalmente baleado com 18 a 20 tiros no bairro Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, vítima aparente de um ataque de execução. O fim aterrorizante de sua história serve como um lembrete assombroso das consequências da violência desenfreada e da fragilidade da redenção diante de uma vida consumida pela escuridão. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Como explicamos este cenário? A primeira imagem mostra um policial desgraçado sentado no banco dos réus do tribunal, seus pulsos acorrentados. Apesar da gravidade das acusações que enfrenta, o policial corrupto exibe um sorriso arrogante, quase zombeteiro, aparentemente despreocupado enquanto o julgamento prossegue ao seu redor. No entanto, o próximo quadro captura uma cena radicalmente diferente e chocante. O policial está agora desmoronado, com sangue respingando nas paredes imaculadas do tribunal, sua cabeça em um ângulo não natural. Dentes e fragmentos de ossos espalhados pelo chão em uma exibição macabra. O sorriso autoconfiante foi substituído por uma expressão de pura agonia. A luz em seus olhos extinta. Esta justaposição marcante expõe as consequências dos crimes hediondos do oficial, a retribuição rápida e brutal que suas vítimas, ou alguém agindo em seu nome, impuseram. Que transgressão poderia ter levado alguém a um ato de violência tão extremo bem debaixo do nariz do sistema de justiça? As imagens assombrosas levantam mais perguntas do que respostas, deixando-nos ponderar sobre a tênue linha entre o Estado de Direito e a busca desesperada por vingança pessoal. Vamos descobrir mais no próximo caso. Número 5. Gennady Mikasevich. Na tranquila vila de Ist, situada nas colinas ondulantes da região de Vitebsk, nasceu um jovem chamado Gennady Mikasevich em 1947. Pouco sabiam os moradores que este filho modesto do campo soviético se tornaria um dos serial killers mais notórios da história da União Soviética. A vida inicial de Gennady parecia despretensiosa. Ele serviu no exército como muitos jovens de sua geração, antes de retornar para casa em 1971.
Mas foi então que a escuridão dentro dele começou a emergir. Amargurado pela descoberta de que sua namorada o havia deixado e se casado com outro, a mente de Gennady se torceu de raiva e desespero. Em uma estrada solitária entre Vitebsk e Polotsk, em uma noite, aquela escuridão encontrou sua primeira saída. Gennady encontrou uma jovem caminhando sozinha e, naquele momento, sucumbiu a seus impulsos mais sombrios, estrangulando-a até a morte. Isso foi apenas o começo. Ao longo da próxima década, a onda de assassinatos de Gennady reivindicaria a vida de mais de 30 mulheres inocentes na região de Vitebsk. Muitas de suas vítimas foram atraídas para a morte através de atos calculados de engano. Gennady usava seu charme despretensioso para ganhar a confiança das mulheres, frequentemente convidando-as para seu distinto carro Zaporozhets vermelho. Uma vez isoladas, ele as estrangulava ou sufocava brutalmente, roubando seus corpos sem vida de dinheiro e objetos de valor. Em alguns casos, ele até presenteava esses bens roubados à sua esposa sem suspeitas. No entanto, para o mundo exterior, Gennady mantinha a fachada de um homem de família respeitável. Ele não bebia, era um trabalhador consciente e até mesmo membro do Partido Comunista. Seus vizinhos e colegas de trabalho estavam completamente alheios ao monstro que espreitava sob a superfície. À medida que os corpos continuavam a se acumular, os investigadores locais lutavam para entender os assassinatos aparentemente aleatórios. Não foi até os anos 1980 que um jovem e determinado detetive chamado Nikolai Ignatovich começou a juntar as peças da verdade. Ignatovich teorizou que esses não eram incidentes isolados, mas o trabalho de um único serial killer. Seu avanço crucial veio quando ele percebeu que o assassino provavelmente usava um distinto carro Zaporozhets vermelho. Desconhecido pelos investigadores, Gennady estava realmente participando da busca por si mesmo como membro da Druzhina Popular Voluntária, uma organização de policiamento comunitário. Isso lhe dava conhecimento privilegiado da investigação, permitindo-lhe escapar da captura por anos, enquanto o número de vítimas continuava a crescer. O erro fatal de Gennady veio quando ele tentou desviar a investigação enviando uma carta anônima a um jornal local, assumindo falsamente a responsabilidade em nome de um grupo militante imaginário. Esse estratagema desajeitado permitiu que especialistas forenses eventualmente comparassem a caligrafia com a de Gennady. Em dezembro de 1985, Gennady Mikasevich foi finalmente preso. Psiquiatras o consideraram são, mas o diagnosticaram com psicopatia. Após inicialmente negar seus crimes, ele eventualmente confessou, revelando a extensão horrível de sua onda de assassinatos. Gennady foi condenado à morte e executado por pelotão de fuzilamento em 1987. O caso Vitebsk, como ficou conhecido, abalou a União Soviética até o núcleo. Expôs as falhas de um sistema investigativo corrupto que havia condenado e até executado pessoas inocentes em sua pressa para resolver o caso. Número 6. Christopher Jordan Dorner. Christopher Jordan Dorner nasceu em 4 de junho de 1979, no sul da Califórnia. Ele cresceu lá e frequentou a Cypress High School, graduando-se em 1997. Após o ensino médio, Dorner se formou na Universidade do Sul de Utah em 2001, com um diploma em ciência política e um menor em psicologia. Enquanto estava na faculdade, ele jogou como running back no time de futebol americano da Universidade de 1999 a 2000. Dorner mais tarde refletiu que ele era o único estudante afro-americano em sua escola, do 1º ao 7º ano, o que levou a algumas alterações devido ao racismo que ele experimentou enquanto crescia. Apesar desses desafios, Dorner decidiu desde jovem que queria se tornar um policial. Ele se juntou a um programa juvenil oferecido pelo Departamento de Polícia na cidade de La Palma, onde morava na época dos tiroteios posteriores. Por muitos relatos, Dorner vinha de uma família admirada e benquista. Vizinhos o descreviam como um homem que geralmente mantinha para si mesmo. Ele havia sido casado anteriormente, mas não tinha filhos. Registros do tribunal mostram que sua esposa pediu o divórcio em 2007. A onda de assassinatos mortais de Dorner começou em fevereiro de 2013, com um pacote que ele enviou para Anderson Cooper, da CNN. Esse pacote continha as reclamações escritas de Dorner e seu manifesto. Após os primeiros assassinatos em 2013,
As ameaças neste manifesto levaram a polícia a lançar uma grande caçada que se espalhou por Califórnia, Nevada e até o México. Detalhes de proteção foram estabelecidos para mais de 40 alvos potenciais nomeados no manifesto de Dorner, e milhares de policiais foram designados para patrulhar rodovias no sul da Califórnia. O Departamento de Polícia de Los Angeles até retirou os oficiais de patrulhas em motocicletas para sua própria proteção. Na madrugada de 7 de fevereiro de 2013, 2 oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles estavam dirigindo para um desses detalhes de proteção quando foram parados por um homem que relatou ter visto alguém que correspondia à descrição de Dorner em um posto de gasolina próximo. Os oficiais investigaram o relato e acabaram seguindo uma caminhonete. Quando o motorista parou e saiu, ele abriu fogo contra os oficiais com um rifle, atingindo de raspão a cabeça de um deles. Cerca de 1h30 depois, um homem, acreditado ser Dorner, foi avistado tentando roubar um barco em San Diego, dizendo que planejava levá-lo para o México. Uma queixa criminal federal foi registrada contra Dorner no mesmo dia, por supostamente fugir da Califórnia para evitar a acusação. Horas depois, os restos queimados do veículo de Dorner foram encontrados perto do Big Bear Lake, cerca de 130 quilômetros de Los Angeles. Uma busca em grande escala da área circundante começou, com mais de 125 oficiais indo de porta em porta. Todas as escolas da área também foram fechadas. Em 13 de fevereiro, restos humanos foram encontrados nas ruínas de uma cabana que era o foco da busca. Uma carteira com a carteira de motorista de Dorner também foi recuperada dos destroços. A constante tortura psicológica cobrou um preço pesado em Carroll. Aos 8 anos de idade, a dor e a raiva de Carroll transbordaram e ele afogou um colega de classe chamado Duane em um lago, um ato que as autoridades inicialmente consideraram um acidente, mas que Carroll mais tarde confessaria ser seu primeiro assassinato, impulsionado por uma necessidade profunda de vingança contra sua mãe. Na adolescência, os problemas de Carroll só pioraram. Ele começou a cometer pequenos crimes, sendo preso por embriaguez e roubo. Após um período no exército que terminou com uma dispensa desonrosa, as fantasias e impulsos violentos de Carroll só se intensificaram. Ele atacou vários casais em locais de encontro e até ligou para a polícia para relatar seus pensamentos perturbadores de estrangular mulheres. As autoridades tentaram intervir, enviando Carroll para vários hospitais psiquiátricos ao longo dos anos seguintes. Os médicos reconheceram suas tendências antissociais perigosas, com um concluindo que Carroll parecia ter medo da figura feminina e não podia ter relações sexuais com ela, primeiro precisava matá-la. No entanto, apesar dessas avaliações sombrias, Carroll foi repetidamente libertado, considerado apto para retornar à sociedade. Isso provou ser um erro trágico. Depois de se casar com uma stripper alcoólatra chamada Billie Whiter, a obsessão de Carroll com a violência e seu ódio pelas mulheres só cresceram. Ele incendiou um motel, convencido de que Billie estava traindo, e mais tarde tentou estrangular uma menina de 11 anos no Missouri, pelo que cumpriu 5 anos de prisão. As autoridades confirmaram mais tarde, através de registros dentários, que o corpo carbonizado era, de fato, de Christopher Dorner. A autópsia determinou que ele havia morrido de um ferimento auto-infligido por arma de fogo na cabeça. A caçada a Dorner foi intensa, com as forças da lei indo a grandes distâncias para tentar detê-lo. Tragicamente, no processo, 2 transeuntes inocentes, Emma Hernandez e sua filha Margie Carranza, foram baleadas por oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, que confundiram seu veículo com o de Dorner. A cidade de Los Angeles mais tarde pagou acordos multimilionários para as 2 mulheres. Em última análise, o caso Dorner é um exemplo trágico de como a busca por justiça pode sair do controle, com consequências devastadoras. É um lembrete sóbrio da importância da contenção, do devido processo e do respeito pela vida humana, mesmo diante de um adversário determinado e perigoso. Número 7. Carol Edward Cole. A história de Carol Edward Cole é trágica, um conto de uma infância difícil, angústia mental e atos de violência impensáveis que acabaram levando à sua queda. Carol nasceu em 1938, em Sioux City, Iowa, o segundo filho de Lever e Vesta Cole. Desde cedo, Carol enfrentou grandes adversidades em sua vida doméstica. Seu pai, Lever, trabalhava longas horas em um estaleiro, muitas vezes deixando o jovem Carol AOS cuidados de sua mãe
emocionalmente abusiva, Vesta. Vesta era uma mulher problemática, propensa a casos extraconjugais e a descontar sua frustração no filho. Ela o vestia como uma menina, humilhando-o e ameaçando espancá-lo se ele contasse ao pai sobre suas infidelidades. Após sua libertação, os assassinatos começaram. A primeira vítima adulta conhecida de Carol foi S. Louise Buck, que ele estrangulou em seu carro em 1971. Nos anos seguintes, ele tirou a vida de inúmeras outras mulheres, muitas vezes abandonando seus corpos em locais remotos. Suas esposas e namoradas também não foram poupadas. Ele estrangulou sua segunda esposa, Diana Faye Young Love Passau, em 1979. Quando as autoridades finalmente capturaram Carol em 1980, ele confessou ter assassinado pelo menos 14 mulheres, embora suspeitasse que o número verdadeiro fosse ainda maior. Ele foi condenado por 3 assassinatos no Texas e sentenciado à prisão perpétua. Extraditado para Nevada, foi julgado e condenado por mais 2 assassinatos e acabou sendo sentenciado à morte. No final, os crimes perturbadores de Carol o alcançaram. Na véspera de sua execução, em 1985, defensores contra a pena de morte pediram clemência, mas o próprio Carol recusou, chegando a solicitar uma última refeição de camarão frito, batatas fritas e sopa de mariscos. Quando o relógio marcou 2:30 da manhã de 6 de dezembro de 1985, Carol Edward Cole, o filho problemático de Vesta e Lever, foi executado por injeção letal. Seu cérebro foi removido e estudado em uma tentativa final de entender a profundidade de sua depravação. A vida deste serial killer, moldada por uma infância traumática e uma doença mental não tratada, chegou a um fim trágico. Obrigado por assistir e continue por aqui assistindo a mais vídeos do nosso canal. Cuidem-se, pessoal!